Olá, bom dia. Meu nome é Rayane e o meu grupo ficou com a neurofisiologia da dor. A dor, ela é a razão mais comum para as pessoas procurarem um serviço de saúde, seja através de emergência, através de um posto de saúde e até mesmo com a consulta médica. Por ser um elemento de alerta, a dor capacita o indivíduo a detectar os estímulos, sejam eles físicos, químicos e nocivos, mesmo quando estão prestes a causar lesão e até mesmo quando já tenham causado as lesões. Isso também possibilita o desencadeamento da reação de defesa ou da reação de retirada. A dor é uma experiência sensorial e emocional aversiva, tipicamente causada por uma lesão tecidual ou uma lesão potencial. Fisiologia da dor. Ao abordar a fisiologia da dor, é preciso compreender o percurso realizado desde o momento do estímulo até a percepção, a qual irá permitir que a dor seja efetivamente sentida e percebida na sua localização específica. Os mecanismos fisiológicos da dor envolvem conceitos de sensibilização periférica e neuroplasticidade na perpetuação da dor, com ação através de mediadores bioquímicos nas vias nociceptivas. Pode-se estabelecer correlações entre inflamação, dor e status psicológico. Desse modo, pode-se afirmar que a dor chega ao córtex cerebral através de 5 fases: transdução, condução, transmissão, percepção e modulação. A transdução, tá? No processo de transdução, o que acontece? A pele e as estruturas subcutâneas e as articulações e os músculos da periferia do corpo, eles vão fazer um importante papel. Papel esse que possuem nociceptores. O que vai o quê? Que são diferentemente dos receptores somatosensoriais. Eles são simplesmente terminações nervosas livres de neurônios. E a gente sabe que nessa transdução, o estímulo nocivo, ele vai despolarizar o terminal nervoso dos axônios aferentes, pois eles estão presentes nas estruturas citadas, onde gerarão potências de ação e eles serão propagados centralmente. E além disso, a membrana do nociceptor, ela vai conter receptores que convertem a energia térmica, mecânica ou química, pois os estímulos nocivos é um potencial elétrico e despolarizante. Na condução, o impulso elétrico é levado pelos axônios aferentes até a raiz dorsal da medula. A condução pode ocorrer por meio de algumas fibras principais classificadas em 3 grupos, de acordo com o diâmetro, o grau de mielinização e a velocidade da condução, podendo esses ser: fibra B, diâmetro grande, mielinizada, condução rápida; fibra S, diâmetro intermediário, mielinizadas com condução intermediária; e fibra C, diâmetro pequeno, não mielinizadas, com velocidade de condução lenta. Até o final da condução, a pessoa ainda não sente a dor. A percepção, ela vai acontecer sempre quando o impulso é percebido, como a dor, por meio da integração entre os estímulos nocivos com a área corticais e com o sistema límbico. A modulação da dor possui um valor biológico adaptativo e é através dela que uma dor pode ser suprimida em situações de lesão ou de ameaça, em uma reação de luta ou fuga, por exemplo. No ser humano, algumas outras causas também podem modular a dor, como as motivações, as crenças, espiritualidade, afetividade, vínculo, a confiança, segurança e outras coisas. Além disso, o sistema modulador tem papel determinante nas condições dolorosas crônicas. A modulação, nesse caso, pode ser por facilitação, em casos em que a resolução rápida é necessária, e inibição, quando a dor não é considerada perigosa. Bom, a classificação da dor. Como podemos classificar a dor? É notório afirmar que a dor ela vai ser classificada através de quê? De 5 itens principais, que vai ser de acordo com a região que vai ser acometida daquele paciente.
E o sistema vai ter que estar envolvido a características temporal da dor, que vai ser a intensidade da dor, e essa intensidade ela vai relatar ao paciente a etiologia da dor. E normalmente a região acometida geralmente é a cabeça, é a face e a boca, é a região cervical, é os ombros e membros superiores, é a região torácica, é a região abdominal, é os membros inferiores, região pélvica, entre outros. Algumas das regiões acometidas que podemos classificar a dor. Essas são algumas e temos outros locais também, tá? Enquanto o sistema envolvido, a dor ela pode envolver o quê? O sistema nervoso central, o periférico, o neurodegenerativo, os fatores psicológicos e sociais, o sistema respiratório, o geniturinário e outros órgãos ou vísceras. Quanto à característica temporal da dor, ela pode ser classificada como contínua ou quase contínua, sem flutuações, contínua com exacerbações, recorrente com regularidade, recorrente sem regularidade, paroxística e combinações. Sou a Isis e vou falar um pouco sobre a intensidade da dor relatada pelo paciente. Quando se fala sobre a intensidade da dor, encontram-se 3 classificações principais, que são elas: a primeira, que é leve, moderada e intensa; a segunda, que é fraca, moderada e forte; na terceira, ela é ausente, fraca, moderada, forte e insuportável. Agora eu irei falar sobre a etiologia da dor. A dor, ela pode ser etiologia nos transtornos congênitos ou genéticos, como no trauma, cirurgias ou queimaduras. Em questões infecciosas ou parasitárias, pode ser inflamatória, neoplásica, tóxica, metabólica ou por irradiação, mecânica ou degenerativa, disfuncional ou psicológica e até desconhecida, criptogenética. Manejo do paciente com dor. Primeiramente, observar esses casos são de fundamental importância na história clínica e depende da habilidade do fisioterapeuta em observar, escutar e interpretar com bastante atenção. O manejo do paciente com dor, a abordagem do mesmo, os princípios éticos da beneficência e não maleficência fornecem uma ajuda moral ao mesmo. A falta de respeito à autonomia do paciente e às escolhas dele sobre as diversas intervenções analgésicas devem incorporar as preferências do paciente sempre que possível. Para que se consiga um tratamento de dor satisfatório, o médico ou profissional em questão deve prontamente reconhecer e avaliar a dor por meio da variedade de instrumentos de avaliação padrão disponibilizados para o profissional. É importante também ressaltar que existem alguns grupos, como de crianças e idosos, por exemplo, que possuem risco aumentado para o tratamento inadequado da dor. Desse modo, é extremamente necessário o cuidado e a avaliação atenta desse tipo de situação. Então, pessoal, por fim, para finalizarmos o nosso trabalho, pode-se concluir que a dor é um fenômeno complexo e que por muitas vezes se torna algo traumático na vida do paciente em questão. A relação do mesmo com a dor pode interferir diretamente em seu processo de recuperação por diversos fatores biopsicossociais. Qualquer dor, seja ela crônica ou não, de causa conhecida ou não, ela sempre possui um componente psicológico de uma forma variada a ser investigado. Sempre possui. Então, sendo assim, é visto que os tratamentos necessitam de uma maior seriedade para obter os melhores resultados sem gerar tanto desgaste ao paciente, que na maioria das vezes já está tão fragilizado, já está tão debilitado, e que por essa função
se faz necessário uma integração maior entre o fisioterapeuta e outros profissionais da saúde para melhor atender o paciente em questão. Muito obrigada.